A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Liberando a capacidade de Deus através da oração. Charles Capps. Ano de publicação: 1999. Tradução e adaptação: Tiago Samico, 2024. Introdução. Não é minha intenção neste livro fazer um estudo abrangente sobre oração. De forma alguma, este livro deve ser considerado a última palavra sobre oração. Serei o primeiro a lhe dizer que, se sua vida de oração for bem-sucedida, eu não mudaria isso. Senão, eu o aconselharia a mudar. Este livro não pretende ser controverso. Entretanto, provavelmente será contrário a tudo que você já ouviu falar sobre oração religiosa. No entanto, é minha responsabilidade compartilhá-lo com você. Você pode fazer o que quiser com ele. Se for muito forte para você, coloque numa prateleira, mas não esqueça de onde colocou, porque um dia vai precisar. Muitas pessoas oraram a um Deus que era difícil de alcançar, lento para ouvir, que precisava ser incomodado dia após dia até que um dia, talvez, ele fosse persuadido a responder às suas orações. Quando a verdade veio, eles descobriram que não existia um Deus assim na Bíblia, pois Deus diz: pedi e vos será dado. Todo aquele que pede, recebe. O Senhor falou comigo há vários anos dizendo: esqueça suas ideias pré-concebidas e estude a minha palavra, como se nunca a tivesse ouvido antes. Quando comecei a fazer isso, aprendi algumas coisas e depois tive que desaprender outras. Grande parte do meu pensamento religioso era contrário à palavra de Deus. Alguém afirmou apropriadamente: se você está na mesma estrada há 20 anos e ainda não chegou ao seu destino, deve saber que está no caminho errado. Percorri o caminho da oração religiosa por mais de 20 anos e raramente vi algum resultado. Eu estava confuso, desiludido, doente fisicamente e sobrenaturalmente endividado. Eu estava agarrado ao último nó da corda. Eu orei, implorei, supliquei, reclamei, mas as respostas não vieram. Eu tinha zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento. Eu estava no caminho errado. Quando encontrei a verdade, a palavra de Deus, o conhecimento dessa verdade me libertou. A razão para este livro é encontrada em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 24 a 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que se opõem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e voltem a si, livres dos laços do diabo que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Eu me recuperei da armadilha do diabo agindo de acordo com a palavra de Deus, e você pode fazer o mesmo. Ouça este livro com oração. Ele é dedicado à sua liberdade. Capítulo 1. A capacidade de Deus. Todo crente nascido de novo tem a capacidade de Deus habitando nele, na pessoa de Jesus Cristo. Ainda assim, poucos aprenderam a liberar esse poder. Deus está em você na medida em que a palavra dele está em você. Deus e sua palavra são um. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João capítulo 1, versículo 1. A palavra era Deus no princípio. A palavra ainda é Deus hoje. A palavra de Deus é Senhor sobre todas as circunstâncias da vida. Nossas mentes não podem compreender estas verdades sem a revelação de que Deus e sua palavra são um. Jesus disse: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. João 15, 7. Ficamos pasmos com o amor e a fé que Deus investiu na humanidade. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 23. O espírito deve ser expandido pelo renascimento, para receber verdades tão impressionantes como as que Jesus falou
quando orou ao Pai: Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo saiba que tu os amaste, como também amaste a mim. Hebreus 1:3 diz literalmente que Jesus era a expressão exata da substância de Deus. Ele era a personalidade exata de Deus. Eu e o Pai somos um, ele disse. Verdade personificada. A palavra era Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus liberou sua habilidade em forma de palavra, e ela sustenta todas as coisas. Todo o universo está em obediência às suas palavras. A capacidade de Deus está em sua palavra. Devemos aprender a liberar essa capacidade dentro de nós, manejando corretamente suas palavras. Jesus disse: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Muitos do povo de Deus são mantidos em cativeiro porque o inimigo perverteu as suas mentes para as grandes verdades da palavra de Deus. Deus deu a você a palavra dele para te colocar acima. Ele lhe projetou para operar em todas as áreas da vida. A palavra dele funciona e não conhece nem tempo nem distância. É uma lei espiritual. A palavra de Deus governa. A palavra de Deus é viva e poderosa. Hebreus 4:12. É substância viva. É lei no mundo do espírito. É mais poderosa do que as leis da natureza que governam o universo hoje. A lei da gravidade funciona continuamente. Você não vai acordar alguma manhã no teto e se perguntar por que a lei da gravidade não está funcionando. Não, você pode ter certeza de que ao acordar de manhã estará deitado. Você não vai aparecer deitado no teto. A mesma certeza há sobre as leis espirituais de Deus e como elas funcionam continuamente. Elas funcionam da mesma forma ontem, hoje e para sempre. Elas nunca mudarão. A palavra diz: Deus não muda. A palavra de Deus nunca muda, mas muda as coisas. Leis de Deus. Tiremos nossos óculos religiosos e vejamos algumas coisas que Jesus disse a respeito da oração. Existem leis de Deus que governam e sustentam todas as coisas. Eu quero que você veja que as leis às quais nos referimos são as leis de Deus e são espirituais. Deus é um espírito e ele criou o universo. Tudo que você vê foi criado por um espírito. Agora, às vezes, as pessoas têm a ideia de que este é o mundo real e que o mundo espiritual simplesmente não existe porque não podem vê-lo com o olho natural. É como uma névoa em algum lugar. Muitas pessoas acreditam nisso, como acreditam no Papai Noel. O mundo espiritual é o mundo real. Este que você vê não é o mundo real. A palavra diz que as coisas que se veem são temporais. 2 Coríntios 4:18. Em outras palavras, tudo isto está sujeito à mudança. Mas a palavra de Deus vive e permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. A palavra de Deus é uma pessoa viva, Jesus, e permanece para sempre. A razão pela qual você tem a vida eterna é porque recebeu a palavra eterna em seu espírito e ele é vida. A palavra é eterna e ele produz segundo a sua espécie. Escravidão bíblica. Hoje existem muitos cristãos que estão sendo enganados pelo maligno. Satanás é chamado de enganador. A habilidade dele está em seu engano. Jesus o despojou de toda a sua autoridade e poder. A palavra de Deus sempre despojará a armadura de Satanás e trará à luz o seu engano. O engano é a única armadura que o diabo tem. A palavra de Deus penetrará nessa armadura e vai expô-lo. Muitos são mantidos em cativeiro por certas passagens da Bíblia. Você já percebeu que o diabo tentou colocar Jesus em cativeiro citando as Escrituras? Veja, o inimigo conhece textos bíblicos, mas ele os citará fora do contexto para levar você à escravidão. Se você tirar as Escrituras do contexto, poderá fazer com que a Bíblia diga o que você quiser. Por exemplo, a Bíblia diz que Judas foi e se enforcou. Então, em outro lugar, Jesus disse: vá e faça o mesmo. Se você tirar essas duas escrituras do contexto e colocá-las juntas, poderá dizer que a Bíblia diz que não há problema em se enforcar. Bem, algumas pessoas têm feito isso.
elas se enforcaram espiritualmente fazendo isso. Certas escrituras mantêm as pessoas em cativeiro, porque elas parecem dizer coisas que não estão dizendo de jeito nenhum. Se você aprender a dividir corretamente a palavra, isso produzirá liberdade. Produzirá também poder e força em sua vida. Assim como o alimento produzirá força física para o corpo, a palavra de Deus produzirá força espiritual para o homem espiritual. Precisamos nos banquetear com a palavra e sermos praticantes dela. Está escrito. No Monte da Tentação, em Lucas 4, Jesus pronunciou duas palavras que abalaram os alicerces do reino de Satanás irreparavelmente. Ele disse, está escrito. Jesus permaneceu em um alicerce seguro e se recusou a falar qualquer coisa, exceto o que o Pai havia dito. Observe que, quando tudo mais falhou em afastar Jesus da palavra, o próprio Satanás começou a citar as Escrituras. O último e maior de todos os enganos é tirar a palavra do contexto e distorcê-la para fazê-la dizer algo diferente do seu verdadeiro significado. Este foi o tiro de cano duplo do diabo, a última tentativa dele. Lança-te daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você notará que o inimigo citou quase palavra por palavra o Salmo 91, versículos 11 e 12. Ele tirou isso do contexto para sugerir que Jesus não poderia cometer suicídio nem mesmo saltando do pináculo do templo. O Salmo 91, versículos de 9 a 13, é uma bela passagem das Escrituras que promete proteção contra o mal, pragas e destruição acidental, mas de forma alguma se aplica a um ato intencional de autodestruição. Nisto, você vê o que eu acredito ser o maior engano de Satanás para os cristãos de hoje. Ele distorce a mente dos homens com o pensamento religioso e faz com que o significado inverso seja ampliado e cobre o verdadeiro significado com o lixo do raciocínio intelectual. Ele fez isso com as grandes verdades que Jesus ensinou sobre a oração. Ele tem um motivo. A oração eficaz destruirá seu reino de trevas e liberará a capacidade de Deus na terra. À medida que a Igreja de Jesus Cristo chega ao conhecimento da sua autoridade na oração, como co-herdeiros de Cristo, ela participa da sua natureza divina. Então, a Igreja proclamará com ousadia: está escrito. Capítulo 2. A oração é a chave. A oração é a chave do armazém do céu, mas a fé abre a porta. Uma oração sem fé é como uma chave sem mão para girá-la. Em 1 João 5, 14 e 15, encontramos algumas grandes verdades sobre a oração. Ouça o que diz a versão King James. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, tudo aquilo que pedimos, sabemos que temos as petições que desejamos dele. Vamos ler novamente e examinar algumas palavras-chave. Esta é a confiança, ou esta é a fé. Nós temos esta confiança nele, que se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, tudo aquilo que pedimos, sabemos que temos as petições que desejamos dele. Observe que duas palavras-chave aqui são qualquer coisa e tudo aquilo. João disse que você pode pedir qualquer coisa e receber tudo aquilo que pedir. Se sabemos que ele nos ouve, sabemos que temos tudo aquilo que desejamos dele. Se Deus ouve você, se você tem uma audiência com ele, você já tem garantido como sua posse presente tudo o que você pedir, pedindo de acordo. Agora, alguém diz, sim, mas é se for a vontade de Deus que você tenha. Bem, vamos ver o verso 14 de novo. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos qualquer coisa. Ora, por que ele diria qualquer coisa se tivesse que ser a vontade dele para funcionar? Vamos dizer da seguinte forma para você entender. Se você pedir de acordo com a vontade dele para o pedido, a palavra dele é a vontade dele. Esta passagem não está lidando com a vontade de Deus em você ter ou não ter uma certa coisa. Isso nem está envolvido no versículo das Escrituras.
Muitos pensam assim, e isso os tem mantido em cativeiro durante anos. Eles dizem: se eu orar por algo que não é da vontade de Deus, então não receberei. Portanto, eles não tiram um tempo para descobrir a vontade de Deus, mas oram, dizendo: Senhor, se for da tua vontade. Ei, não há fé nessa oração. Não há necessidade de fazer essa oração. Você está desperdiçando seu tempo. Você não sabe se Deus lhe ouviu, então não pode liberar a fé em sua oração. Essa oração não vai produzir resultados para você, porque não se qualifica com base nas regras de Deus para pedir. A oração respondida é governada pela lei espiritual, a palavra de Deus. Muitas vezes, nossas orações ficaram sem resposta porque não determinamos a vontade de Deus antes de pedir. Portanto, não conseguimos liberar a fé nessa oração. E então, em outras ocasiões, oramos além da capacidade de resposta de Deus. Se Ele fizesse o que pedimos, Ele violaria a sua própria palavra. A vontade de Deus a respeito de você ter ou não ter não está envolvida no versículo 14. Agora, não me entenda mal, eu não estou dizendo que você deve orar por qualquer coisa, seja ela da vontade de Deus ou não, mas você pode fazer isso. A Bíblia diz que você pode. Se você sabe que Ele lhe ouviu, você terá tudo o que desejar. Terá as petições que dele solicitou, certas, erradas, boas, más ou indiferentes. É muito perigoso para uma pessoa orar por algo presumindo que esta é a vontade de Deus. Você pode crer e receber coisas que não são da vontade de Deus. Israel recebeu um rei para governá-los. Não era a vontade de Deus, mas eles pediram. Seja específico. Agora, existem algumas coisas que são imateriais para Deus. Se você dirige um carro azul ou vermelho, para Ele não importa, a menos que seja importante para você. De acordo com a palavra em Marcos 11:24, se você deseja um carro vermelho, ore por um vermelho. Não ore apenas por um carro, seja específico. Deus estabeleceu uma lei espiritual diante de nós. Se aprendermos a operar segundo as regras da lei dele, teremos as nossas orações respondidas. Se sabemos que Ele nos ouve, tudo aquilo que pedimos. Esta é a ideia presente no versículo 14. É pedir de acordo com a vontade de Deus para o ato de pedir. Eu quero lhe mostrar por que você não pode interpretar esse versículo da maneira que a maioria das pessoas faz, ou seja, se for da vontade de Deus que você tenha. A Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Então vamos para a palavra de Deus encontrar mais algumas testemunhas. Vamos aprender a interpretar a palavra à luz de toda a Bíblia. Não pegue apenas um versículo das Escrituras e diga: isso foi o que ele disse e isso é tudo. Isso pode te manter em cativeiro. Por exemplo, aqui parece que ele está dizendo algo que na verdade não está dizendo. Se você pedir alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele lhe ouve. Ele está falando sobre você pedir de acordo com o livro de regras de Deus no que diz respeito a pedir. A vontade dele para como pedir. Qual é a vontade de Deus sobre como pedir? Peça em fé, não hesitando, pois aquele que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Um homem de mente dupla é instável em todos os seus caminhos. Essa é uma das regras para pedir qualquer coisa a Deus. Tudo aquilo. Agora, para outra testemunha, vamos para Marcos 11, versículos 23 e 24. Aqui, Jesus está ensinando o maior princípio da fé que o mundo já conheceu. Isto absolutamente transformará sua vida. Todo aquele que disser a este monte, seja removido e seja lançado no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que aquelas coisas que ele disse acontecerão, ele terá tudo aquilo que disser. Ele não disse ele terá o que crer. Ele não disse ele terá o que esperar. Ele disse que ele terá tudo o que ele disser. Então, ele conecta esse versículo ao próximo, dizendo que isso também vai funcionar na oração. O versículo 23 não é uma escritura de oração. Ele é o princípio da fé. É uma lei espiritual. Assim como a lei da gravidade funcionará, esta lei também funcionará quando aplicada corretamente. O versículo 24 é a escritura sobre oração.
Portanto, vai funcionar em oração. Observe, desta forma eu digo a vocês, todas as coisas que vocês desejarem. Notem as palavras vocês desejarem. Não diz que Deus desejar, diz não. Vamos colocar isso em nossa própria linguagem. Ele disse, tudo aquilo que vocês desejarem quando vocês orarem, vocês creem que vocês receberam e vocês têm. Alguém diz, mas se não for da vontade de Deus, você não pode ter. Vá em frente, ore por isso. Se não for da vontade de Deus, você vai receber de todo jeito. Olha, me perdoa, a Bíblia diz que você vai receber. As pessoas são enganadas nesta área. Israel quis um rei. Não era a vontade de Deus para eles ter um rei, mas receberam um rei. Por isso que é tão importante que você aprenda a vontade de Deus antes de orar. É melhor que você gaste uma semana lendo e procurando na palavra de Deus antes sequer de formar a sua oração, do que simplesmente orar e presumir que isto é a vontade de Deus. Em Eclesiastes capítulo 5, versículos 1 e 2, nós encontramos esta advertência. Quando vocês entrarem na casa do Senhor, que as suas palavras sejam poucas. Então, em Salmo 37, versículo 7, lemos: Descansa no Senhor e espera pacientemente por Ele. A tradução no hebraico diz, esteja em silêncio diante do Senhor. Às vezes oramos demais, ou oramos da maneira errada, na hora errada. Por exemplo, um homem, enquanto estava sendo assaltado, gritou, Deus, não deixe que encontrem aquela nota de $100 que eu escondi no meu sapato. Ora, isso é idiota. Ele disse ao ladrão o que ele precisava saber. Às vezes, fornecemos informações valiosas a Satanás enquanto oramos. Nós devemos aprender quando ficar em silêncio e quando orar. A oração lhe causará mais problemas do que você sabe lidar se não estiver de acordo com a palavra de Deus ou se não for feita com precisão. A eficácia da oração é governada pela lei espiritual. Às vezes as pessoas dizem, ora, uma oração não faz mal a ninguém. Isso é como dizer, a eletricidade cozinha minha comida, lava minha roupa e ninguém pode ser machucado pela eletricidade. Bem, desde que você a use com sabedoria e obedeça às leis que regem esse poder, ela funcionará para você. Mas a mesma força que lava a sua roupa e cozinha a sua comida também pode destruí-lo se você violar as leis que regem essa força. Regras que governam. A oração foi projetada para trabalhar a seu favor, não contra você. A palavra de Deus foi projetada para trabalhar para você. Mas quando você desrespeita as regras, é como tentar jogar beisebol com as regras do futebol. Não funciona. Às vezes, usamos as regras erradas na oração. Existem diferentes tipos de oração e existem regras diferentes para cada tipo. Existe a oração de dedicação, a oração de agradecimento e louvor, a oração de intercessão, a oração de petição. Neste livro, estamos falando sobre a oração de petição. Não confunda as regras da oração de dedicação e adoração com as regras da oração de petição. Quando você faz isso, você causa um curto-circuito e não funciona. Divida corretamente a palavra da verdade. Procure essas regras e aplique-as corretamente. Então, suas orações moverão céus e terra em seu favor. Na verdade, lemos na palavra de Deus em Filipenses 2, 9 e 10, em João 16, 23 e em Marcos 16, 17 e 18, que Jesus foi altamente exaltado e recebeu um nome acima de todo nome. Ele nos deu esse nome para controlarmos todas as forças do mal. A autoridade desta terra foi dada ao homem. Nós temos autoridade para pedir a Deus por meio da oração e mover as forças do céu em nosso favor. Temos autoridade na oração, pelas palavras da nossa boca, para amarrar as forças do mal, os poderes das trevas, e torná-las inofensivas e ineficazes contra nós. Não precisamos de mais poder. Só precisamos aplicar as leis espirituais que Deus nos deu. Jesus disse, tudo aquilo que vocês desejarem quando orarem, creiam que receberam e vocês terão. Marcos 11, 24. Ele não diz nada sobre a vontade de Deus, diz... Este é um versículo das Escrituras que poderia contradizer a interpretação errônea de 1 João 5,14, que diz, se for a vontade de Deus. A palavra de Deus habitando em nós. Agora vamos para outra testemunha. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim
e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Não fala nada sobre a vontade de Deus, mas se a palavra de Deus habita em você, então você vai enquadrar sua oração com precisão, de acordo com a palavra de Deus, e não vai orar por coisas que você sabe que não são a vontade dele. Seria tolice se você tivesse uma necessidade financeira, orar para que alguém perdesse a carteira para que você pudesse encontrá-la e receber o dinheiro dessa pessoa. Isso seria mal. A Bíblia diz em Tiago 4, 2 e 3: Vocês não têm porque não pedem. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Aqui, Tiago não está falando sobre pedir alguma coisa que não é a vontade de Deus. Ele vai além e mais profundo do que isso. A palavra mal significa isso mesmo, mal, pedir mal. Se você continuar lendo, descobrirá qual era o problema. Ele diz adúlteros e adúlteras. Eles talvez estivessem orando para ter a esposa de outra pessoa, e isto era mal. Se você orar por coisas que sabe que são más, seu coração irá condená-lo e sua fé não funcionará. Não seria maravilhoso se Jesus tivesse dito: se vocês permanecerem em mim, peçam o que quiserem e será feito? Oh, glória a Deus! Seria ótimo! Qualquer um nascido de novo simplesmente pediria o que quisesse e teria. Mas não funciona desse jeito. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e será feito. Às vezes as pessoas oram: querido Senhor, eu lancei este cuidado sobre ti e creio que você tomou esse cuidado. Eu te louvo, Pai, porque a minha necessidade é suprida. Mas, antes de saírem da igreja, dizem: você sabe que eu estou muito preocupado, eu não sei mais o que fazer. A palavra não está habitando neles. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e isto lhes será feito. Aí alguém diz: se eu pedir o que eu quero, isso vai ser egoísta. Leia o versículo seguinte: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês vão e deem muito fruto. Você acredita que é a vontade de Deus que o Pai seja glorificado? Toda vez que você tem uma oração respondida, isto glorifica o Pai. Agora você vê como pode construir um pensamento errado usando apenas um versículo das Escrituras? Eu lembro de algo que eu li num dos livros de Kenneth Hagin há muitos anos. Ele fez uma declaração que eu jamais vou esquecer. Ele disse: as pessoas que pensam errado, creem errado. Quando você crê errado, então você age errado. Este é um dos principais problemas no mundo da igreja hoje. Muitas pessoas creem errado porque pensam errado. Eles estão certos em seus corações, mas errados em suas cabeças. Conheça a vontade de Deus. Às vezes oramos por coisas que não precisamos e que não são boas para nós. Eu ouvi falar de um homem na Segunda Guerra Mundial que orou para que Deus o transferisse de um campo de concentração para outro. Ficava apenas a alguns quilômetros de distância. Ele orou e Deus respondeu à sua oração. Ele ficou muito feliz, mas durou pouco. Em poucas semanas, as forças aliadas entraram no campo de onde ele saiu e libertaram todos os prisioneiros. Ele ficou mais 2 anos no outro campo. Ele usou a sua fé e a sua oração foi atendida, mas isso prolongou o problema. Primeiro de tudo, você precisa determinar qual é a vontade de Deus. Quando você conhece a vontade de Deus, sabe que Deus vai ouvi-lo. A palavra diz que se Deus te ouvir, você receberá o que pede. 1 João 5, 14 e 15 está simplesmente dizendo que se você conseguir uma audiência com seu pai, sua oração será respondida. Quando eu era criança, eu sabia que se conseguisse falar com meu pai, conseguiria aquela moeda que eu queria levar para a escola no dia seguinte. Mas às vezes minha mãe dizia: não incomode ele agora, ele está dormindo. Então, eu não conseguia uma audiência com ele. Eu sabia que se eu conseguisse uma audiência com ele, conseguiria o que queria. A palavra nos diz como conseguir uma audiência com nosso Pai Celestial. Às vezes pensamos que o Senhor deve ter nos ouvido porque ficamos arrepiados. Isso não tem nada a ver com nada. Você pode ter um sentimento e tudo bem, mas não baseie sua fé em sentimentos. E se você não tiver nenhum sentimento, tudo bem também. Isso não muda a palavra de Deus. Peça com fé sem hesitar, pois o que hesita é como a onda do mar, levada de um para o outro lado. Não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Um homem de mente dupla é instável em todos os seus caminhos.
Tiago 1, de 6 a 8. Você recebe porque crê em Deus e age de acordo com a sua palavra. Arrepios nunca produzirão uma resposta à oração. A fé, sim. Capítulo 3. A oração da nova aliança. Na época em que Jesus ensinava, eles operavam debaixo da lei. A oração que Jesus ensinou seus discípulos a fazer estava debaixo da antiga aliança. Você notará que não incluía o nome de Jesus. A oração do Novo Testamento é feita em nome de Jesus. A oração da nova aliança é diferente, pois é regida pelas regras da nova aliança. O Novo Testamento é um novo contrato. É a vontade do Senhor Jesus Cristo, selada com o próprio sangue de Jesus. Está estabelecida em melhores promessas. Se a antiga fosse perfeita, não teria passado. Mas, por haver falhas nela, Deus fez uma nova aliança. Veja Hebreus 8, de 6 a 8. Este é o seu novo contrato. Muitas pessoas foram salvas e cheias do Espírito há anos, mas nunca leram o seu contrato. Elas são rápidas em dizer que você nunca sabe o que Deus fará. Elas não percebem que o seu novo contrato revela o que ele fará. Naquele dia vocês não me pedirão nada. Na verdade, eu lhes digo, tudo quanto pedirem a meu Pai em meu nome, ele vai dar a vocês. Aqui, Jesus está começando a ensinar aos discípulos as regras da nova aliança para a oração. Veja, Jesus supriu todas as necessidades que os discípulos tinham enquanto estava com eles. Ele também alimentou a multidão no deserto. Quando Pedro precisou de algum dinheiro para impostos, Jesus disse-lhe para ir pescar, e o primeiro peixe que pescasse teria o dinheiro dos impostos na boca. Jesus curou os enfermos, ressuscitou os mortos e expulsou os demônios. Mesmo com tudo isso acontecendo, ele um dia voltou-se para os discípulos e disse: convém a vocês, ou seja, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. João 16, 7. Em outras palavras, até que eu vá embora, o Espírito Santo não virá e a nova aliança não vai entrar em vigor. Jesus disse que esta nova aliança era ainda melhor para nós do que se ele tivesse ficado aqui na terra. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o meu Pai. João 14, 12. Depois da vinda do Espírito Santo, devemos fazer obras maiores. A vontade da nossa aliança. E naquele dia vocês não me pedirão nada. Na verdade, eu lhes digo, tudo quanto pedirem a meu Pai em meu nome, ele dará a vocês. Até agora não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a sua alegria possa ser completa. Jesus nos ensinou a orar ao Pai em nome de Jesus. Nós temos autoridade para usar o nome dele, mas não devemos orar a Jesus. Alguém diz, sim, mas o Senhor sabe o que eu quero dizer. Bem, isso é verdade. Eu tenho certeza de que o Senhor sabe o que você quer dizer, mas ele não responde às orações só porque sabe o que você quer dizer. Ele responde uma oração quando você ora de acordo com o livro de regras dele, a Bíblia. Você deve cumprir a sua parte da aliança, do contrato. A fé faz a oração funcionar. O único elemento que faz a oração funcionar é a fé. A fé é uma lei espiritual destinada a desvendar os tesouros do invisível. Às vezes, as pessoas classificam este ou aquele como um professor da fé. Se você ensina a palavra de Deus, você é um professor da fé. A palavra de Deus é a palavra da fé. Romanos 10, 8 e 9. A oração obtém seu poder da fé, e a fé opera pelo amor. De alguma forma, ao longo dos anos, tivemos a ideia de que a oração faz a fé funcionar. Isto não funciona assim. A fé faz a oração funcionar. A fé funcionará sem oração, mas a oração não funcionará sem fé. Você pode colocar sua fé em ação por meio da oração, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Tiago 5,15. A oração não muda Deus. Mas, quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, pois eles acham que serão ouvidos pelo muito falar. Mateus 6,7. Jesus cortou parte da teologia religiosa bem aí.
Eu sempre ouvi dizer que se você continuasse orando, Deus finalmente lhe responderia. Continue orando, continue bombardeando os portões do céu, era o que diziam. Alguns acham que se você conseguir que mais pessoas orem, no final das contas convencerá Deus a fazer alguma coisa. Mas você não vai mudar Deus com a sua oração. Deus disse: eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias 3:6. Você pode mudar a si mesmo orando e se alinhando com a palavra para que Deus possa responder. A oração muda as coisas, mas não muda Deus. Ezequias é um bom exemplo disso. Deus enviou um profeta para dizer-lhe para arrumar sua casa, pois ele iria morrer. Ezequias virou o rosto para a parede, orou, arrependeu-se, mudou de posição diante de Deus. Então Deus disse: você viverá mais 15 anos. Muitos pensam que a oração dele mudou a mente de Deus. Durante anos eu pensei que isso fosse verdade, mas ele não mudou a opinião de Deus. Era a vontade de Deus o tempo todo que ele vivesse uma vida plena. Mas Ezequias saiu de sua vontade e Deus disse que isso faria com que ele morresse prematuramente. Quando ele se arrependeu, Deus disse: agora você viverá. Você não muda Deus pela sua oração, pois ele não muda. Durante anos, eu pensei que Deus não queria que eu recebesse aquilo pelo que orava. Então, tentei convencê-lo a me deixar ficar com aquilo. Eu achava que o meu trabalho era continuar importunando ele, como eu fazia com meu pai terreno, até que ele mudasse de ideia só para se livrar de mim. Não, Deus não opera dessa maneira. A fé move Deus, não apenas a oração. Vãs repetições. Mas orando, não usem de vãs repetições como fazem os gentios, pois pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Mateus 6:7. Você pode fazer a oração de dedicação repetidas vezes, mas quando se trata de uma petição, seja específico e descanse na palavra de Deus. Lembre-se dos 400 profetas de Baal. Elias disse: vocês oferecerão seu sacrifício, e o Deus que responder com fogo, este será Deus. Então eles choraram, imploraram, suplicaram, e Elias disse: por que vocês não choram um pouco mais alto? Talvez ele esteja dormindo. Eles começaram a chorar mais alto e até se cortavam. Estes são os pagãos dos quais Jesus estava falando, quando disse: não usem vãs repetições como fazem os pagãos. Eles simplesmente continuavam orando a mesma coisa. Eles oraram de manhã até a noite, sem sucesso. Então Elias derramou 12 barris de água sobre o seu sacrifício e fez uma breve oração apenas uma vez, e o fogo desceu. Não é a duração da oração que move Deus, nem você será ouvido por falar muito. Deus responde à oração com base legal na nova aliança. Nós temos autoridade para usar o nome de Jesus. Temos uma aliança com o Pai através de Jesus. Jesus a selou com o seu sangue e Deus honrará o nome de Jesus. Esse nome está acima de todo nome. Não ore pelo problema. Eu lembro de estar certa noite em um culto em uma certa igreja, e uma senhora se levantou e disse: eu quero que todos vocês orem por meu marido. Ele está piorando. Ele não vem à igreja e eu tenho orado por ele todos os dias há 25 anos. Ele está cada vez mais malvado. O Espírito de Deus falou dentro de mim e disse: ela tem se apegado ao problema todos esses anos. Se ela tivesse orado com fé, não teria orado por 24 anos? Ela teria louvado, me agradecido, porque meu poder estaria operando em seu favor e seu marido teria sido salvo há muitos anos. Mas ela me impediu nesta situação pelas palavras da sua boca. Ora, eu não tenho dúvidas de que toda vez que ela orava por seu marido, dizia: meu marido está ficando pior, ele não está melhorando, ele não vem à igreja comigo. A palavra ensina que você terá o que diz. Marcos 11:23. Agora, você consegue ver o erro que ela cometeu. Jesus disse: tudo aquilo que vocês desejarem quando orarem, creiam e vocês receberão. Ela não queria que seu marido ficasse pior. Ela não queria que ele ficasse em casa. Por que ela estava orando daquele jeito? Ela foi enganada por Satanás e mantida em cativeiro pelas palavras da sua própria boca. Na verdade, ela também mantinha o marido em cativeiro. Ela o tirou das mãos de Deus e ele não pôde operar em seu favor, porque em oração ela estava dizendo coisas que não desejava. Ela estava se apegando ao problema. Ore a resposta. Nunca ore o seu problema. Se
Se você orar o problema, ele vai piorar. Se você orar o problema, você libera a capacidade do inimigo. Ore o problema e ele vai crescer cada vez mais e a sua fé fugirá nas asas da dúvida. Ore o que você deseja. Vá para a palavra de Deus e descubra o que Deus disse a respeito daquilo. Você descobrirá que a palavra diz: tudo o que vocês desejarem quando orarem, creiam que receberam. Então, você oraria o seguinte desejo: Pai, eu desejo que meu marido seja salvo e cheio do Espírito Santo. Eu te peço que envie trabalhadores ao caminho dele para testemunharem a ele. À medida que eu oro agora, eu creio que recebo em nome de Jesus. Eu lanço todos os meus cuidados sobre você. E quando eu levantar de manhã, eu não vou orar contra isso de novo. Eu vou continuar a te agradecer, pois está feito. Agora você devolveu a palavra de Deus para ele, e ele disse que ela não voltaria para ele vazia. Quando você devolve a palavra de Deus a ele, ele vai cumpri-la. Mas entenda, isso pode não acontecer da noite para o dia, e é aqui que a força da paciência é exercida. Aprenda a ficar quieto diante do Senhor, como é mencionado no Salmo 37, versículo 7. Não use vãs repetições. Não faça a mesma oração repetidamente. Isso lhe manterá em cativeiro. Eu sou agricultor de profissão, e digamos que eu acabo de plantar um campo de algodão. Ora, não seria tolice se eu saísse na manhã seguinte e dissesse: rapaz, algo está errado. Esse algodão não está crescendo. Vamos arar e plantar novamente. Então, no dia seguinte, eu fizesse a mesma coisa? Se eu continuasse fazendo isso, eu poderia plantar 365 dias e ainda assim não produzir algodão. Precisamos nos tornar tão inteligentes no reino espiritual quanto no natural. Esse tipo de prática agrícola fará com que você vá à falência rapidamente? Nossas orações, muitas vezes, nos mantiveram em cativeiro, causando falência espiritual. Ninguém ousaria plantar um jardim e na manhã seguinte desenterrá-lo? Leva tempo para que essas coisas aconteçam. Deus tem certas leis sob as quais ele opera. Ele regulou a si mesmo pela sua palavra. Deus tem o poder de fazer qualquer coisa, mas, muitas vezes, ele não pode usar o seu poder em nosso favor, porque, se o fizesse, violaria a palavra dele. E isso é uma coisa que Deus não pode fazer. Ele não pode violar a sua palavra. Se ele fizesse algumas das coisas que pedimos, ele teria que mentir para fazê-lo. Oramos além da capacidade dele de resposta por causa da violação das regras de Deus relativas à oração. Jesus disse: tudo aquilo que vocês desejarem quando orarem, creiam que receberam. Alguns de vocês têm orado por coisas ruins, pelos problemas. Se Deus fizesse o que você realmente desejava, então ele violaria a sua palavra? Ele disse que você pode ter tudo aquilo que disser quando orar, e você disse o problema em oração vez após vez, até que tudo o que você está vendo e crendo é o problema. Você já orou: Senhor, não está dando certo, não está melhorando? Bem, eu estava orando exatamente esta oração uma manhã e o Senhor falou comigo algo em meu espírito. Não soaria mais alto se eu tivesse ouvido em meus ouvidos. Ele disse: o que você está fazendo? Eu disse: Senhor, eu estou orando. Ele disse: não, você não está, você está reclamando. Muitas pessoas estão reclamando, pensando que estão orando. Eles estão contando a Deus seus problemas. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse que o Pai já conhece o problema. Ele já sabe do que você precisa antes de você pedir. Então, não há necessidade de orar pelo problema. O que precisamos fazer é nos concentrar na resposta. Ore e fale a resposta. Lance o problema sobre ele. O engano de Satanás. Satanás enganou os cristãos, fazendo-os orar pelo problema. Você sabia que quanto mais você ora pelo problema, mais você fala o problema? Quanto mais você falar o problema, mais vai crer no problema. O problema vai crescer porque você está mantendo ele sempre diante de si. É como fertilizar o problema. Ele vai crescer mais e mais. Você conta aos outros sobre isso e eles dirão: sim, com certeza você tem um problema. Eles vão concordar com você e então contarão a outra pessoa. Finalmente você terá 50 pessoas concordando que você tem um problema. Então, você tem um problema. Jesus disse: se 2 de vocês concordarem na terra no tocante a alguma coisa, será feito. Mateus 18, 19. Agora você pode ver o engano de Satanás. Ele nos enganou distorcendo a palavra de Deus para que a usássemos contra nós mesmos.
Satanás não se importa com quanto você ora. Ele não se importa com quanto você vai à igreja. Se ele puder distorcer a palavra de Deus de modo que suas orações sejam ineficazes, ele derrotou você. Sim, você vai para o céu, mas não vai poder fazer nada enquanto estiver aqui na terra, exceto sofrer, lutar e sentir pena de si mesmo. Muitas pessoas ficam com a ideia de que estão apenas sofrendo por Jesus, quando na verdade, se apenas agissem de acordo com a palavra de Deus e se posicionassem contra o inimigo, repreendendo-o em nome de Jesus, poderiam viver em vitória. Há vitória em nome de Jesus. Submetam-se, portanto, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.